O direito administrativo costuma causar arrepios nos candidatos de concurso público, mas não precisa ser assim. Basta que a gente treine. Sou o professor Igor Muniz e dou hoje início aqui à nossa série Passar é Questão de Treino em Direito Administrativo. Vamos a mais uma resolução de questão. Vamos nessa. E a nossa questão de hoje ela é uma questão bem clássica. Ela traz aqui a diferenciação entre a administração pública formal e a administração pública material. Vamos à resolução da questão, depois a gente faz um esquema bem legal para vocês, beleza? Então, sem mais desenrolação, considerando os aspectos de conceituação em sentido formal, ele já me pediu aqui o sentido formal. Só pegar a caneta aqui. Sentido formal, a administração pública é definida como o conjunto de, então ele quer o sentido formal. Ele quer a descrição, o detalhamento do que é a administração no seu sentido formal. Vamos lá. Atividades consideradas como próprias da função administrativa, independente de quem as exerce. Não. Quando eu falo em atividades, eu estou falando do sentido formal, não, do sentido material. Beleza? As atividades, eu estou falando de matéria, do que é tratado. Beleza? Funções necessárias à realização das atividades próprias da administração pública, como os serviços públicos. Olha, de novo, atividades. Só que ele falou aqui, funções. Quando ele fala em funções, é exatamente porque um sinônimo de sentido material é exatamente o funcional. Beleza? Se eu falo em sentido funcional, em sentido material, estou falando da mesma coisa. Há órgãos, pessoas jurídicas e agentes que no ordenamento jurídico são identificados como administração pública e aos quais a lei atribui o exercício de função administrativa no Estado. Perfeito, é o nosso gabarito, porque essa é a definição de administração formal. Beleza? E a gente vai já fazer um detalhamento aqui para vocês. Letra D. Atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob regime jurídico de direito público para a consecução dos interesses. Veja, de novo, a atividade. Então, não é a letra D, não é a letra B e não é a letra A. A gente só confirma gabarito, letra C. Agora, vem comigo, A administração pública, ela pode ser observada por dois prismas, certo? Um que a gente acabou de ver, que pode ser o sentido formal, que também pode ser o sentido orgânico, formal, orgânico, enquanto que o outro sentido aqui de baixo, ele vai ser material, ele vai ser funcional, certo? E aqui fazendo paralelo. O sentido formal, ele se contrapõe ao sentido material, o sentido orgânico se contrapõe ao funcional, e aqui o sentido aqui, deixa eu pegar a borrachinha, eu já ia invertendo aqui. Só um minutinho. Aqui é o sentido subjetivo. E aqui o sentido objetivo. Igor, explica um pouquinho mais sobre eles, por favor. Na hora. Aqui, pessoal. Quando eu falo em sentido formal, lembrem-se de forma exatamente da estrutura que compõe a administração pública. Essa estrutura é uma estrutura de órgão, de pessoas, beleza? É uma estrutura formal, é uma estrutura orgânica. Quando eu falo em orgânico, eu estou falando de organismo, de pessoas, de seres vivos, que formam ali a administração pública. Por isso que é subjetivo. A subjetividade me traz a ideia de pessoalidade. Então, o sentido formal, orgânico, subjetivo, ele vai falar exatamente das pessoas,
dos órgãos, beleza? Enquanto o sentido material, eu estou falando de matéria. O que essa administração pública trata? Certo? Quais são as suas funções? Opa, o objetivo é porque agora eu não tenho mais a pessoalidade, eu tenho aqui uma indiscriminação. Ou seja, quando eu falo em matéria, essas funções, elas são aplicadas de forma indistinta. Então aqui, ó, eu estou falando do sentido objetivo. Então, o sentido formal, orgânico, subjetivo, que a nossa questão pediu, fala exatamente da estrutura de órgãos, pessoas, agentes públicos investido ali da função pública. Enquanto o sentido material, funcional ou objetivo vai tratar das matérias e das funções da administração pública. Beleza? E aí, sem mais enrolação, tempo é questão de prioridade. Beleza? Meu amigo Paulo Andrade falou essa frase, né? Deve ter outras pessoas que também a dizem, mas ele foi quem me disse e aí eu trago aqui, porque de fato, às vezes a gente fala que, eu estou sem tempo. Não, você de repente não atribuiu a prioridade correta àquilo que você gostaria de ter feito. Beleza? Então, sem mais enrolação, até a próxima, pessoal. Fique conosco para mais dicas aqui, para mais resolução de questões. Vamos nessa!